Hamilton e Leclerc foram punidos após o GP dos Estados Unidos, e isso bagunçou demais a classificação final. Por que eles foram punidos, como, os motivos, a opinião dos pilotos e a situação da pista. Esse assunto está gerando muita discussão, e nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês um pouco de tudo isso. Portanto, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos. A punição foi com base no regulamento técnico, que diz respeito à espessura da prancha de desgaste que fica embaixo dos carros. Após as corridas, apenas alguns carros são sorteados para uma fiscalização em suas pranchas. E após esta fiscalização, o carro número 16 e número 44, Leclerc e Hamilton, foram desclassificados, pois as pranchas estavam gastas demais. Ou seja, seus carros andaram muito baixo, além do permitido. Sobre a prancha e sobre essa regra, eu tenho alguns vídeos antigos aqui no canal que eu explico detalhadamente sobre isso. É uma regra que não faz muito tempo que foi implementada. Então eu vou deixar o vídeo que eu explico essa regra aqui na descrição do vídeo e no card fixado. E agora vamos para a opinião dos pilotos que foram punidos e do chefe de equipe, no caso da Mercedes, Toto Wolff. Hamilton começou a entrevista elogiando o carro que ele teve no GP dos Estados Unidos, onde ele pôde competir um pouco com Max Verstappen. Ele mesmo disse que se tivesse mais algumas voltas, ele conseguiria brigar pelo primeiro lugar. Pontuou também que o carro evoluiu demais. Lembremos que a Mercedes trouxe um assoalho novo para o GP em Austin e deu resultado. E depois lamentou ter sido desclassificado após a corrida, mas mesmo assim não tirou o mérito do progresso que a equipe fez naquele dia ou naquela corrida. Ele está muito satisfeito. E depois teve a opinião do Toto Wolff, o chefe da Mercedes. Aí sim a opinião dele foi muito contundente. Um pouco bravo, ele falou que no final não importa mais. Outros acertaram onde a Mercedes errou e não há margem para manobra no regulamento. A Mercedes tentou contestar a punição, mas recebeu um grande não da FIA. Então Toto Wolff teve que aceitar, aprender e voltar mais forte no próximo fim de semana. Mas acredite, até mesmo Max Verstappen disse a respeito. Max disse que durante o fim de semana os adversários foram muito bons, rápidos e estiveram perto da Red Bull, por causa do problema que o Max teve com o freio dele, o que acabou prejudicando um pouco o ritmo de Max Verstappen. Max disse que depois dos eventos de sábado, a corrida sprint e a classificação sprint, a Red Bull trocou os freios e simplesmente eles não funcionaram bem na corrida. E esse fato custou bastante tempo de volta, por isso foi um pouco mais difícil para ele na corrida. Agora, uma opinião muito forte que serviu de base da contestação dos pilotos desclassificados contra a FIA foi a situação do asfalto do circuito. O próprio Max Verstappen disse que o asfalto em Cota não está no nível da Fórmula 1. Ele disse que em alguns lugares os solavancos e saltos são demais. E realmente a crítica a respeito do asfalto americano é bem velha. Olhando de longe parece tudo muito bonito, até porque alguns pontos da pista este ano foram reasfaltados. Mas mesmo assim não foi suficiente. Por exemplo, repare no desnível desta seção. Muita ondulação. E mais uma vez, olhando em alguns pontos, o asfalto parece perfeito. Mas olhando mais de perto, não tá tão perfeito não. As rachaduras, não estas, mas outras que estavam bem no meio do grid, são muito mais visíveis. Inclusive, após a qualificação, foi motivo de crítica dos pilotos, porque estava degradando muito os pneus, de forma não uniforme, e poderia ser um perigo. E como eu disse, esta crítica do desnivelamento da pista serviu de base para a contestação das punições, mas a FIA não levou em consideração. Temos algumas fotos tiradas exatamente do mesmo local e na mesma volta, do carro de Max Verstappen, esse abaixo, e do carro de Hamilton, que está acima. Veja que o carro de Max Verstappen não raspa no chão neste local. O carro de Hamilton raspa bastante. O carro de Leclerc, mais ainda. Temos outra foto em outro local tirada na mesma volta, na mesma posição, e é nítido ver que o carro de Hamilton está um pouco mais baixo que o de Max Verstappen. E também uma das maiores críticas dos chefes de equipes e engenheiros foi justamente o formato da corrida. Formato corrida sprint, onde as equipes e pilotos têm apenas um dia de treino livre, apenas 1 hora para regular, definir, acertar o carro para a corrida. Eles não conseguiram entender a situação real do asfalto. Precisariam de mais. Os carros foram para os eventos de sábado, que são eventos muito desgastantes também, afinal tem qualificação de novo, tem uma corrida curta, tudo isso os pilotos forçam demais os carros. E depois vão para a corrida no domingo. E lembrando, depois do treino livre, ninguém mais pode mexer no carro. Repito, mais uma vez, apenas um treino livre para depois fazer qualificação em ritmo acelerado, outra qualificação para os eventos do sábado, corrida curta e depois a corrida no domingo. Normalmente são 2 treinos livres na sexta, mais um no sábado e só aí vem a qualificação. As equipes conseguem coletar muito mais dados, tanto que 2 equipes antes da corrida resolveram infringir a regra e mexeram nos carros, regularam os carros. Foram a Aston Martin e a Haas, pois
com apenas um treino livre, não conseguiram acertar o carro adequadamente para a corrida, o evento no domingo, que é o mais importante. Então preferiram infringir a regra, largar do pit stop, levar essa punição, do que correr um risco maior na corrida. Algo, por exemplo, o que a Mercedes e a Ferrari fizeram. Acertaram o carro rapidamente e às pressas e colocaram o carro muito baixo na corrida e foram desclassificados. A única entidade que ganha com a corrida sprint é a Fórmula 1, pois foi uma ideia criada há pouco tempo, única e exclusivamente para melhorar o espetáculo e arrecadar mais dinheiro. Na época em que a corrida sprint foi implementada, a maioria dos pilotos, quase todos, criticaram, e os que não criticaram ficaram em dúvida, mas que estariam dispostos a participar pelo espetáculo. Curiosamente, um dos pilotos que foi favorável ao formato sprint foi justamente Lewis Hamilton. Ora, quem diria que anos depois, talvez o formato da corrida sprint custaria a ele uma segunda posição no pódio. Hamilton disse na época que não tem problema as equipes terem só uma hora para acertar seus carros, pois a Fórmula 1 tem que pensar também em coisas que sejam interessantes para o público. Enquanto Max Verstappen criticou severamente, disse que a Fórmula 1 é um esporte, a motor, e as equipes têm que se preparar bem para a corrida, e a corrida sim que é o grande espetáculo que o público deve assistir, e não uma corridinha meia boca que acontece pela metade no sábado e uma qualificação super corrida. Max Verstappen sempre direto e reto com suas críticas. Agora uma ilustração para vocês de como ficou a classificação após a desclassificação de alguns pilotos. Do lado esquerdo, como estava antes, Max em primeiro, Hamilton em segundo e Lando Norris em terceiro. Do lado direito, como ficou depois, Leclerc, que era o sexto colocado, saiu da linha e aí deu lugar para George Russell. Então, do lado direito, Max primeiro, Lando em segundo, Sainz em terceiro, Pérez em quarto, George Russell em quinto. Yuki Tsunoda em oitavo colocado, ênfase para ele, pois ele também fez a volta rápida, então Tsunoda pontuou bastante nessa corrida, Albon em nono colocado e Sargento em décimo. Essa salada fez Sargento subir 2 posições e pontuar pela primeira vez em sua carreira na Fórmula 1 e ajudar demais a Williams. E dos pilotos que terminaram a corrida, Daniel Ricciardo foi o último colocado. Agora a classificação dos pilotos, Max em primeiro, não mexeu na pontuação dele, mas mexeu muito na situação de Hamilton e Pérez. Antes da desclassificação de Hamilton, Hamilton estava a apenas 19 pontos de Pérez, agora ele está a 39 pontos. Matematicamente, Hamilton pode alcançar Pérez, mas agora ficou mais difícil. E Leclerc na sétima colocação, com 151 pontos, vendo o George Russell se aproximar dele, agora com 143. Nos construtores, a Ferrari se aproximou bastante da Mercedes, agora a diferença entre eles é de apenas 20 pontos. E a McLaren, além de ultrapassar a Aston Martin, ficou ainda mais distante, 242 para a McLaren e 236 para a Aston Martin. Deixe o like nesse vídeo, inscreva-se se não for inscrito, compartilhe para os amigos e não esqueça de assistir os 2 vídeos que eu deixei aqui na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, onde eu falo a respeito do assoalho flexível e da lei da prancha, do desgaste da prancha, de onde e como e por que surgiu essa regra. Muito obrigado e até mais.